pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um tour pelo meu sketchbook de 2026. Bom, até agora, né? Então, desde já, já se inscreve no canal, dá um like no vídeo e eu também quero pedir desculpa caso o áudio esteja um pouco difícil de ouvir. Eu não tenho os equipamentos certos, então eu dou o meu jeito e eu utilizo o que eu tenho. Então, esta é a capa do meu sketchbook. Eu que fiz ele. Eu cortei as folhas e fui colando com fita. Tem até um espaçozinho aqui para colocar alguma coisa. Coloquei alguns adesivos e umas mensagens motivadoras. E desde já avisando que esse sketchbook está bem bagunçado. Então, a ordem das datas está bem, assim, muito mudada, assim. O que eu fiz hoje, aí amanhã eu já fiz 3 páginas adiante. É tipo assim, uma loucura. E, de fato, não sei se dá para chamar isso um sketchbook, já que sketchbook é um caderno de esboço. E esse daqui, de fato, não é um caderno de esboço, mas foi um caderno que eu utilizei muito para desafiar a mim mesmo e a tentar coisas que eram mais difíceis, mas que eu consegui até. Então, o início foi dia 24 de 2 de 2026 e eu terminei ele no dia 4 de agosto de 2026. Aqui eu colei alguns sketches que eu tava fazendo no meu cursinho. E aí eu colei aqui. Gosto muito desse daqui. Eu fiz sem de forma assim fazer o esboço e tal, fazendo direto. E eu gostei muito do resultado. E aí eu colei aqui porque quando eu fiz isso meio que passou pro outro lado. E aí eu tive essa ideia. Aí aqui nós temos a primeira página. Geralmente a primeira página a gente sempre tem uma certa dificuldade, porque a gente quer deixar bonito. De fato, eu queria deixar, mas eu não tive muito esse pensamento, apesar de que de fato não é uma página que eu gosto. Apreciei uma tentativa de tentar fazer, me desafiar um pouco, principalmente com essa mão que não ficou nem um pouco bonita, ficou muito esquisita, e era sobre fazer desenhos aleatórios sobre melancia. E eu fiz no dia 24 de fevereiro. Aqui nessa outra página, não é uma página tão ruim assim. Nós temos a Marina, do Peixonauta, e eu fiz ela com tinta, canetinha e lápis de cor. Eu fiz no dia 26 de março. Teve uma boa mudança. Aqui foi no dia 3 de março. Não, no dia 6 de março. E isso daqui é um desafio meu para refazer personagens de desenhos animados da minha infância no meu estilo, ou no que é para ser meu estilo. Aqui foi uma pintura no dia do meu aniversário. Aqui foi uma pintura que eu fiz no dia do meu aniversário. E eu utilizei tinta guache e passei lápis de cor e uma caneta branca. Eu não gostei muito do resultado quando eu passei a caneta branca e lápis de cor, mas não ficou ruim. E eu já tinha mudado ali a assinatura. Aí aqui nós já vamos para abril. Esse no dia 16 de abril e esse no dia 21 de abril. Aqui foi peguei uma paisagem e eu fiz com lápis de cor. Era uma maneira diferente de desenhar. Aqui foi um dos desenhos que me motivou bastante a continuar o sketchbook da maneira certa e poder fazer mais pessoas. Eu fiz ela com aquarela e lápis de cor. Inclusive uma aquarela muito questionável. De certa forma ela foi muito barata, então
Eu gostei do resultado da mão, é uma dificuldade muito grande que eu tenho, mas apesar de tudo não ficou ruim na minha visão. Então, mesmo que não esteja 100% perfeito, mas ficou legal. Aqui nós já mudamos para 5 de junho ou 6 de maio, eu não me lembro. Esse daqui foi 9 de maio. Nesse daqui foi, acho que talvez, não exatamente o único, mas um dos pouquíssimos desenhos que eu fiz sem referência, que eu realmente criei da minha imaginação. Eu queria dar a perspectiva de dar um zoom, tipo, aqui tá pequeno e vai aumentando. Eu até que gostei do resultado. Eu tenho vontade de refazer para fazer mais bonitinho. Foi feito com guache e esse daqui foi com aquela aquarela questionável. E tinha de tudo para ser uma página bonitinha, mas aí eu fiz isso daqui, que eu não sei o que é. E aí eu não gostei do resultado. E é uma das páginas que eu mais detesto. E aqui nós voltamos para abril, 25 de abril, e aqui foi no dia 6 de junho, né? 6/6. Aqui era um desafio de tentar desenhar. Foi com marcadores de álcool e era pra eu tentar fazer com um estilo colorido. É que eu vi algumas pessoas dando cores e tal, assim, um pouco aleatórios, mas não deu muito certo e eu não gostei tanto. Hoje em dia até que eu não desgosto tanto como antes, mas enfim. Aqui nós temos Nancy Dream, que é uma personagem de um livro que eu li, e aí eu queria muito poder desenhar ela no meu estilo, e aí eu tentei. Não é 100% do meu, assim, sem referência, tem um pouquinho, mas até que ficou legal. O único desastre dessa página é que quando eu passei os marcadores, eu fiz o esboço de lápis azul, lápis cor azul, mas eu não apaguei muito bem. E aí meio que ficou aparecendo um pouco. Não sei se dá pra perceber. Caso a minha voz esteja um pouco estranha, é porque eu tô um pouco ruim na garganta e um pouco assim, doente, meio que assim. E aí a minha voz tá saindo um pouco ruim. Caso eu poste este vídeo com essa voz, é porque eu não tive tempo de fazer outro vídeo com a voz melhor. Então peço desculpas por isso. Aqui nós temos. Isso daqui não tem data, isso daqui foi 14 de julho. Isso daqui foi uma tentativa falha de desenhar uma imagem bonita que eu achei do Pinterest com guache. E aí eu desisti, não consegui terminar. E aí ficou assim. Aqui eu desenhei a menina com canetinha. Eu gostei do resultado. Eu fiz esboço com lápis e depois passei a canetinha por cima. E foi um desafio, né? Desenhar pessoas para mim é um grande desafio e foi o que eu tentei fazer mais aqui para tentar melhorar. Aqui a mão e o braço. Misericórdia. Aqui nós chegamos na metade do sketchbook. Aqui foi no dia 20 de junho e aqui no dia 21 de junho. E nesse daqui eu utilizei lápis de cor, foi só lápis de cor que eu usei. Eu tava com saudade de usar lápis de cor, antigamente eu usava muito e eu queria fazer só de lápis de cor. Tanto é que eu tenho agora um sketchbook próprio só para fazer com lápis de cor. E aí aqui foi o desenho que eu peguei de um livro de colorir e aí eu refiz ele do jeitinho que eu queria. E aí eu tive que mudar aqui depois porque eu acabei borrando, não sei como, e eu tive que fazer para disfarçar. Eu gosto muito dessas páginas, são uma das minhas favoritas.
Gosto muito. Aí aqui nós temos isso daqui que eu tava testando fazer gatinhos bonitinhos, fofinhos, sem fazer um esboço, apenas passando já com a tinta. Aqui foi quando eu ganhei não, comprei uma aquarela nova, um pouco melhor, na verdade não um pouco, né, bem melhor do que a outra. Ainda não é daquela máxima qualidade, assim, uau, mas com certeza muito melhor do que a que eu tinha. Aí eu fiz já, nós mudamos para julho, no dia 3 de junho e 6 de junho. E eu gosto muito. Apesar de que não é algo desafiador, porque desenhar comida, assim, pra mim é um pouco confortável, então é algo que eu até que consigo fazer melhor. E eu gostei do resultado, tava testando também utilizar as cores de maneira diferente. Acho que essa daqui talvez seja a mais triste que eu já fiz, né? Um desenho muito triste. Eu fiz literalmente 3 horas antes de o Brasil perder. Eu pensei, todo mundo fez da Copa, por que não fazer? E aí eu fiz no dia 5/7, no dia que o Brasil jogou contra a Noruega e perdeu, né? E aí ficou um pouco triste, assim. Eu me inspirei um pouco naquela artista brasileira que viralizou bastante por acertar os gols. E aí eu me baseei um pouquinho nas pinturas que ela fazia. Eu utilizei canetinha. E aí aqui é da minha série, né? Entre aspas, de desenhar personagens da infância no meu estilo. E aqui já dá pra ver que meu estilo mudou bastante, né? Se for comparado com ela, mudou muito. Inclusive eu não gostei como eu desenhei o olho. E aí eu quis mudar isso. E aí é a Luna, do show da Luna, e aí eu desenhei ela. Eu até que gostei, mas não gostei muito do resultado do fundo que eu fiz. Utilizei aquarela, canetinha, lápis de cor e caneta. Aí aqui nós temos no dia 16 de julho e 17. Aqui eu já estava começando a realmente fazer certinho as datas. Aqui foi um momento, assim, eu tava com uma certa dificuldade. Talvez um bloqueio criativo, não sei exatamente. E aí eu coloquei a frase aqui: mesmo que nem tudo dê certo, expresse o que sente na arte. E tente. E depois tente de novo. Eu estava com dificuldade para desenhar de caneta, que eu tentei no outro dia. E aí eu não consegui, peguei uma tinta e passei aqui, só desenhei qualquer coisa. E aí no outro dia eu tentei de novo desenhar com caneta, que era um desafio meu para desenhar com caneta somente. Eu vi muitas pessoas dizendo que desenhar só com caneta melhora muito o desenho, porque se você errar não tem como apagar. E aí gostei do coelhinho como ficou, da maçã. Esse aqui é um patinho de borracha, pelo menos era o passeio. Pois é. Aí já está acabando o sketchbook. Eu fiz esse daqui no dia 23 de julho e esse já teve uma mudança, né? No dia 18 e no dia 23 de julho, né? Aí aqui essa é a cantora de K-pop Yuna, ela é do grupo ITZY, e aí eu achei bonito o look dela e o cabelo dela, e eu quis desenhar. E aqui nós temos uma modelo que eu vi, ela era muito, muito bonita, mas aí eu não consegui deixar de fato como tava, mas eu gostei do resultado, gostei como eu fiz o cabelo. A cara dela ficou muito diferente, eu fiz o formato, acho que
do rosto, do nariz, muito diferente da modelo, e aí saiu muito diferente. Mas tudo bem. Apesar de tudo, isso daqui é um desafio em tanto para mim. Então, fazer isso já me deixa um pouco feliz, assim, por tentar, mesmo que não fique perfeito. Opa, balançou, desculpa aí. Por exemplo, essa pose foi acho que a primeira vez que eu fiz uma pose assim, desse jeito. Geralmente eu sempre faço reto ou só assim, dos seios pra cima, porque é muito difícil e apesar de tudo foi divertido fazer algo tão difícil. Aqui nós já estamos na penúltima página. Aqui foi no dia 29 de junho. Isso daqui não tem data. Esse daqui foi... eu tava desenhando um modelo. E aí, quando eu fiz o esboço, eu achei ele semelhante com a estrutura do Zoro de One Piece. E aí eu achei, por que não misturar o modelo com o Zoro? E aí eu peguei as cores do Zoro e me inspirei. E peguei um pouquinho de algumas estruturas, umas características do modelo. E aí saiu essa pessoa. Dorito. E aí aqui foi uma tentativa de desenhar uma imagem que eu vi na praia. Eu viajei pra praia nas férias e eu vi uma praia que ela fica literalmente no meio do mar, quase que uma ilha. E eu achei interessante, as pessoas pegam canoas e vão pra lá. E aí eu queria tentar desenhar de uma forma assim mais fantasiosa, mais mágica. Não consegui fazer, mas eu tentei desenhar, mesmo que não saísse bonito, só para mim ter uma noção. E aí eu vou tentar refazer. Aí eu fiz isso com lápis de cor e aquarela. Aqui com tinta guache da Giotto. Aqui que eu me esqueci de falar foi com marcadores e caneta. E aqui com aquarela e lápis de cor. E até que enfim, a última página. Aqui eu pulei outros desenhos que eu fiz no cursinho. E aqui eu pensei na ideia de, da última página, pegar elementos das outras páginas e refazer elas aqui, colocando pelo menos 3 coisas. Então eu desenhei a marina, o cupcake e a paisagem. Cadê? Essa daqui. Essa paisagem eu fiz de lápis de cor e aí eu tentei fazer ela aqui com aquarela. Não gostei tanto do resultado e eu não estava tão bem, por isso eu coloquei em inglês que às vezes nós não estamos bem, apenas tente, né? Então mesmo que eu não estivesse bem, eu devia tentar, né? E aí saiu isso. E aí eu terminei no dia 4 de agosto. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Curte, se inscreve no canal. E esse foi o sketchbook, que tecnicamente não é meu sketchbook de fato, mas eu tenho um que ele é só mesmo de esboço. Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo de tour pelo meu sketchbook de verdade, né, de esboço, comenta aí nos comentários, curte bastante, e aí eu posso fazer ele e trazer daqui a 2 semanas, né, que os vídeos aqui são na sexta-feira a cada 2 semanas. E é isso, espero que tenham gostado, até mais, tchau!